Olá pessoal, essa aula vai ser bem introdutória, só quero ressaltar alguns conceitos básicos e rápidos da química, né? Para depois a gente entrar em bioquímica. Quando a gente estuda química, a gente entra em seu elemento mais fundamental, o átomo. A gente tem vários elementos de representação, né, do átomo, mas eu já coloco direto aí de cara o modelo mais atual, Sommerfeld, mas já teve outros como de Dalton, de Bohr. Esse é o mais atual, que é composto por um núcleo. Esse núcleo tem prótons, ou seja, tem carga positiva, e nêutrons que não tem carga. Esse núcleo é composto, né, por cargas positivas e cargas nulas. Já que ao redor, né, desse núcleo a gente tem a famosa eletrosfera, né, nuvem eletrônica, que possui os elétrons, que tem carga negativa. Quando a gente vê em livros, periódicos, né, seja lá o que for que você estiver estudando, sempre vai ter essa representação de um elemento químico. Esse Azinho aqui ele simplesmente é o número da massa. Massa é a quantidade de prótons, aquelas cargas positivas que ficam no núcleo, mais o número de nêutrons, ou seja, aqueles que não têm carga. Se, por exemplo, você quer saber o número de nêutrons que tem no seu elemento químico, é só você trocar aqui, né, passar o P para o outro lado da igualdade. Número atômico, né, menos o número de prótons, vai te dar um número de nêutrons. Agora, o número atômico ele é representado por esse Zzinho. Esse Zzinho vai ser sempre representante, né, do número atômico, que é igual ao número de prótons. Então, o número de prótons é igual ao número atômico. Esse Zzinho aqui, sempre que vocês verem. Quando a gente fala de elétrons, lembra que eu falei rodiano, né, eletrosfera? A gente sempre tem um elemento químico em seu estado fundamental a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Mas se for um íon, vai ser diferente. Se tiver um maisinho aqui, por exemplo, no elemento 1 menos, ele vai se tornar um íon, que é o próximo tópico de estudo. O que seria um íon? Um íon simplesmente ele é um átomo que ele está carregado positivamente ou negativamente. Ele está carregado por quê? Porque ele perdeu ou ganhou um elétron, por isso que mudou a carga desse elemento. O seu estado fundamental está neutro, tem carga zero. A mesma quantidade de prótons positivas, carga positiva, né, ele tem de carga negativa de elétrons. Agora, se por exemplo eu tiro um elétron desse elemento, desse sódio aqui que eu estou exemplificando, ele vai ficar mais positivo. Por quê? Eu mudei a igualdade. Eu deixei ter mais prótons no meu átomo, tirando aquele elétron, tornando ele mais positivo. Aqui no caso do cloro, tem um exemplo contrário. O cloro ele está negativo porque ele ganhou um elétron. Ele mudou a igualdade, ficou mais elétrons, ou seja, mais elementos negativos, deixou o coitado do cloro mais triste. A gente pode falar, por exemplo, um grupo de amigos. Eu já vi essa piada na internet, né? Boa para exemplificar. Por exemplo, a gente tem lá dois amigos normais e dois amigos deprês e dois amigos super felizes. Se a gente dar uma saidinha nessas quatro pessoas desse grupo, o rolê ele vai ficar neutro. Agora, se tiver mais amigos negativos no rolê, o rolê ele vai ficar mais deprê, ele vai ficar mais negativo. Se tiver mais amigos alegres, o rolê vai estar mais divertido, vai ter aqueles palhaços fazendo mais brincadeira, tem mais palhaço. É um jeito legal até de decorar isso. Eu não coloquei no slide, né, ficou até faltando, mas é bom ressaltar que os átomos, né, eles combinam entre si. Seria o tópico das substâncias que eu não coloquei, mas eu vou explicar aqui. O que seria a substância? Substância simplesmente os elementos químicos, né, como vocês viram na representação anterior. Esses daqui são os elementos químicos descobertos, né? Tem outros mais, né, mais modernos, mas a tabela periódica, didaticamente falando, os elementos que a gente tem hoje descoberto, em suma, a sua maioria em representação são esses. Quando a gente combina dois elementos iguais, a gente tem, por exemplo, eu combino hidrogênio com hidrogênio, ou um cloro com um cloro formando cloreto, a gente tem uma substância simples, ou seja, formado por um único elemento, a gente combinou o mesmo elemento. Agora, se a gente combinar elementos diferentes como o hidrogênio e o cloro, a gente forma um ácido clorídrico, HCl, é uma substância composta, a gente tem um elemento diferente combinando. Se tiver um elemento diferente combinando,
já é uma substância composta, como também a gente fosse usar como exemplo o NaCl, né, o sal de cozinha, o H2SO4, ácido sulfúrico, enfim. A tabela periódica, gente, ela não é formatada desse jeito à toa, não. Ela é bem representativa, né? Tudo tem um porquê dela estar estruturada assim. Ela é dividida por diferença de eletronegatividade e por tipo de elemento, né? A gente tem os alcalino terroso, elementos de transição, os cocogênio, halogênios, gases nobres, enfim, não vou entrar em detalhes. Mas, lembrando em tabela periódica, a gente tem que lembrar desse grupo aqui especial, esse último grupo aqui, a família 8A, que são os gases nobres. Os gases nobres, eles têm 8 elétrons na sua camada de valência. Mas, por que isso seria importante? Seria importante simplesmente por a maioria desse povo aqui quer copiar esse povo, quer copiar os gases nobres. A maioria aqui quer ser nobre, quer ter 8 elétrons na sua última camada. Mas por que isso? Simplesmente para ficarem estáveis. Então os elementos, eles buscam estabilidade. Para isso, por isso que eles se ligam. A primeira ligação que a gente vai estudar é a ligação iônica. A ligação iônica, ela simplesmente ocorre quando um átomo ele cede um elétron, um elemento químico aqui, ele cedeu um elétron, e outro ganhou esse elétron que o outro cedeu. Por exemplo, a gente tem aqui o NaCl se ligando, a partir, né, do sódio, ele perdendo esse elétron, ele perdendo esse elétron, é mais fácil ele perder esse elétron do que ele ganhar mais 7 elétrons, que a camada anterior dele já está completinha. Então ele vai obedecer a regra do octeto, ele vai ficar mais estável se ele perder esse elétron, e é mais fácil ele perder esse elétron do que ele ganhar mais 8. Então ele vai doar esse elétron para o cloro, ó, coitado, o cloro está precisando, tem quase 8, ele tem 2, 4, 6, 7. Quando ele ganha esse outro elétron, ele fica com 8, ele fica estável. Aí, ó. Aí o que aconteceu? Aconteceu a mesma representação lá que eu falei. O Nl ficou positivo, por conta que ele perdeu o elétron, ficou com mais prótons que são positivos. E o cloro, ele ficou negativo, porque ganhou mais um elétron, e elétrons são negativos, ficou o grupinho mais negativo, né, mais deprê aqui no rolê, e deixou o elemento negativo. Aqui, ó, tem a representação disso daqui, a mesma coisa, né, não precisa nem comentar. A gente vai já para a próxima ligação. A ligação covalente, ela simplesmente ocorre com o compartilhamento de elétrons. Quando a gente compartilha, por exemplo, elétrons, é uma ligação mais forte. Os átomos, eles simplesmente compartilham, ó, por conta de não ter necessidade dele doar. E eles fazem tipo uma boa ação entre eles. Esse cloreto aqui sendo formado, 2 cloros se unindo. Ó, o cloro, ele tem 2, 4, 6, 7 elétrons. Ele precisa de mais um para ficar estável. Aí ele vai, se liga com outro cloro que também tem 7. Os dois compartilham esses elétrons, esses 2 elétrons, e forma essa ligação covalente. Ela é bem forte, ó. A nuvem eletrônica aqui, como vocês podem ver, ó, ficam bem grudadinhos entre eles. E aqui são os vários tipos de ligação covalente que eu não vou entrar em detalhes, né? Vocês têm a ligação de duas nuvens eletrônicas, 3, enfim, esse estudo aí, se vocês quiserem se aprofundar, boa sorte. Quando a gente fala de polaridade, gente, a gente fala da quantidade de nuvens eletrônicas ao redor do átomo, né? A diferença de eletronegatividade, na verdade. Aí a gente compara ela com a quantidade de átomos iguais ligados ao átomo central. No caso, se houver diferença dessa quantidade de nuvens eletrônicas no átomo central, a gente tem uma ligação polar. Agora, esse exemplo aqui ao lado, a gente trata da química orgânica. No caso aqui dos hidrocarbonetos, sempre que tiver carbono ligado com hidrogênio, essa diferença de eletronegatividade faz eles se tornarem apolares. Se a gente colocar um outro elemento aqui no meio dessa cadeia, a gente torna esse composto polar, não? Essa parte aqui se torna polar, por exemplo. Outro tópico bem interessante de estudar são as funções inorgânicas. As funções inorgânicas são realmente bem simples, né? Se você for só ver os conceitos, se quiserem se aprofundar mais, mas eu vou usar a definição de Arrhenius. Que seria essa definição para Arrhenius do que é um ácido? Ácido, né? Vocês já sabem a característica dele, ele é azedo, né? Agora a definição química que
que é importante ressaltar é simples também de decorar, que o ácido, ele sempre, quando você colocar um ácido numa solução aquosa, ele vai liberar H+. Agora isso, ó, ele libera H+, no caso do HCl, quando a gente colocou ele no meio aquoso, ele além de liberar H+, ele formou aqui um ânion, ó. Liberou H+, ficou um ânion. A base, no caso, é quando você libera hidroxilo, ou H-. Então, base, todo o elemento que você vê, né, você colocar em meio aquoso e que liberar o H-, ele vai ser básico, né? Agora, sais. Sais vai ser quase que o mesmo princípio, né? Se você jogar uma substância ela em meio aquoso, ela vai liberar, no caso, um íon diferente, né, que está ao contrário, né, do exemplo, depois eu arrumo. Ela vai liberar um íon diferente de OH- e H+. Ela vai liberar um outro elemento, eletronegativo diferente do H+, diferente do OH-. Ela vai liberar outra coisa que não seja isso nem isso. Por exemplo, aqui, ela liberando cloro. Agora os óxidos, gente, o óxido é só vocês decorarem só uma coisinha, né? Eu coloquei vários exemplos de óxidos, caso vocês queiram ler, né? Só pausar o vídeo e ver. Eu não vou explicar cada tipo de óxido, até porque eu falei que eu não vou aprofundar. Mas óxidos, eles simplesmente são substâncias binárias, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Por exemplo, aqui, ó, essa substância aqui, se você for verificar qual elemento é o mais eletronegativo, o oxigênio, ele é aqui. O oxigênio aqui, ele é aqui, ele é aqui, ele é aqui. O oxigênio é o elemento mais eletronegativo, no caso dessa substância. É mais legal, né, vocês decorarem exemplos de óxido, como o monóxido de carbono, CO, o dióxido de carbono, CO2, e o F2O3, né, o óxido de ferro. Agora, próximo tópico de estudo, agora é um conteúdo bem legal, química orgânica. Bom, gente, a química orgânica ela é muito top, né? Coração química orgânica. A história da química orgânica eu amei pra caramba, nossa, muito legal. Você tem contradições, né? Você tem uma história de superação entre os cientistas. Por quê? Anterior a tudo, né, as pessoas falavam que era impossível sintetizar elementos orgânicos em laboratório. Porém, um cara lá chamado Euler, ele simplesmente demonstrou o contrário. Ele pegou cianato de amônio, que é um material inorgânico, esquentou ele e formou ureia. Uma coisa tão simples, né? Ureia é uma substância orgânica que está presente, por exemplo, na sua urina ou no seu sangue, né? Agora, voltando aqui, né, pra gente já entrar no estudo da química orgânica. Bom, a química orgânica ela vai estudar o carbono, né, e todas as suas propriedades, né? O carbono é esse elemento primordial, né, que a gente precisa saber dele no estudo da química orgânica. Ó, o carbono aqui, ó, como eu coloquei, ele tem número atômico 12, né, na família do A, né, tem essa configuração eletrônica, esse estágio de oxidação, enfim. Ele é estudado, né, a partir dos seus postulados, postulados de Kekulé. Ele deu alguns postulados falando que o carbono ele é tetravalente, ou seja, ele faz 4 ligações covalentes. Ou seja, esse carbono ele vai fazer uma ligação, outra ligação. São 4 ligações covalentes que ele vai fazer. Por conta da sua estabilidade, ele tem uma capacidade incrível e múltipla de formar cadeias enormes, tem essa capacidade de encadeamento. E a ordem, né, de ligação, né, que o carbono prefere é com hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, o famoso chon, né? É a ordem que ele prefere se ligar. Falando em ligação, ó, vou usar até esse exemplo aqui da síntese da ureia, da ureia mesmo, composto aqui ureia, para falar das ligações. Ligação simples, ó, só tem esse tracinho. Ligação dupla, 2 tracinhos. Ligação tripla, 3 tracinhos. E é bom também já deixar aqui enfatizado, ligação dupla e tripla é insaturada, ligação simples é saturada. Aí tem os tipos de carbono, carbono primário, secundário e terciário, que é a quantidade de carbono ligada ao carbono central. Enfim, dentre esses detalhes, né, que eu não vou ressaltar aqui, como eu falei, é só introdutório. Eu já vou pular para as funções orgânicas. Primeira função orgânica que a gente vai estudar são os hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são formados de carbono e hidrogênio.
Apenas isso, carbono e hidrogênio. Eles podem formar cadeias cíclicas ou acíclicas, né? Eles podem ter ou não ramificações, podem ser aromáticos, né? E pode ter ou não insaturações. No caso, aqui eu coloquei 2 exemplos, né, de hidrocarboneto, na verdade 3, né? Ó, a gente tem a nomenclatura dos hidrocarbonetos com O. Ó, falando em nomenclatura, a gente tem MET, ET, PROP, BUT, PENT, X, só tem ligação simples, AN. Hidrocarboneto, a terminação é O. Para você dar um nome para o hidrocarboneto é simplesmente isso. Você conta a quantidade de carbonos, e eu vou deixar a tabelinha até na descrição do vídeo, né? E vocês podem estar decorando. Ó, MET, 1 carbono é MET, 2 carbono é ET, 3 carbono é PROP, 4 é BUT, 5 é PENT, 6 é hexa, e assim vai. No caso desse daqui, falei 6, né? Hexano, só ligação simples. Se fosse ligação dupla, se tivesse uma ligação duplinha aqui entre os átomos de carbono, a gente colocava hexeno. E se tivesse ligação tripla, hexino. Tripla ligação presente é ín. A outra função orgânica aqui que a gente vai estudar é o álcool. A diferença do álcool para o hidrocarboneto é simplesmente a presença desse grupo funcional, o H, hidroxila, ligado ao carbono. Aí eu coloquei os 3 tipos de álcool que existe. A gente tem aqui o enol, o fenol e o álcool normal, o etanol, por exemplo. O fenol ele vai ter essa característica cíclica, né? Ele tem ressonância, ou seja, ele intercala as ligações dupla da ligação simples, ligação dupla simples, ligação dupla simples. E aqui, ó, como não pode faltar, para característica do álcool, o H. O H aqui, ó, e o H aqui no enol. Essa característica, ó, os radicais orgânicos e sempre o H aqui ligado ao carbono. Bom, gente, o éter é simplesmente esse grupo funcional, COC. Sempre que você vê uma estrutura química sendo representada e você vê esse C ligado com O, ligado com C, você vai ter um éter. Aí a gente dá nomenclatura também pela quantidade de carbonos ligados. No caso, a gente tem aqui um carbono ligado a outro carbono, metoximetano. A gente tem aqui 2 carbonos ligados, etoxietano, ET2. Metoxietano, ó, no caso aqui, ó, 1, 2. Tem mais um aqui, ó, metoxi de met. Tem mais um aqui, ó, etano, metoxietano. Agora, para estudar aldeído e cetona, eu decidi comparar os dois, que é bem mais fácil ó, de você já decorar. O aldeído, ele vai ter a carbonila, que é essa estrutura aqui, ó, C dupla O, esse grupo funcional, desculpa. No final aqui da cadeia, C dupla O, aldeído é simplesmente isso, você tem esse grupo funcional aqui presente. No caso da cetona, essa carbonila também vai estar presente, porém, ela vai estar entre átomos de carbono. Sempre que você vê C dupla O entre carbonos, no meio de carbonos, vai ser uma cetona. Vamos decorar isso que é super simples, né? Agora, os ácidos carboxílicos, a gente tem a carbonila, que é esse grupo funcional aqui, ó, C dupla O, OH. Isso é um ácido carboxílico. Aí você se dá o nome também pela quantidade de ligação que ele faz, ó, quanto aos carbonos, ó, aqui só tem um carbono. Ácido metanóico, ó, terminação de ácido carboxílico é óico. Ácido etanóico, ó, tem dois carbonos, ó, ET. Só tem ligação simples entre os átomos de carbono. Ióico, né, como é ácido carboxílico, tem essa função aqui carboxila, né, óico. O ácido propanóico, né, são 3, enfim. A próxima função orgânica que a gente vai estudar são os ésteres. Os ésteres, eles são simplesmente derivados dos ácidos, né. No caso, esse daqui é derivado do ácido carboxílico.
ele vai sofrer uma dissociação eletrônica e ele vai formar o éster. Enfim, ele é bem fácil de ser representado, então não tem nem o que comentar. Você olhou um ácido carboxílico, você olhou um éster, você vai conseguir diferenciar ele de boa. Agora a amina a gente estuda os compostos derivados da amônia. No caso, aqui a gente trata também da quantidade de hidrogênio, de carbonos, perdão, para nomenclatura. Por exemplo, aqui a gente só tem um carbono met, só ligação simples an. E a terminação de amina é amina, metanamina. E o próximo tem 2 carbonos, met, et. Et, só 2 carbonos ligando, só ligação simples entre eles, amina. Super fácil, gente. Aqui, ó, só muda um pouquinho, ó, met, et, prop, but, porque a gente estuda aonde tá essa amina, ó. Tá, por isso que tá but, amina. Esse 1 tá aqui indicando a localização que essa amônia tá aqui. Por isso que ela é escrita assim, ó. Essa, por exemplo, hexan 2 amina, o grupo funcional NH ou NH2, né? Ele vai estar ligado ao carbono 2, ao carbono secundário. E assim por diante. Não vou ficar falando exemplo por exemplo, que esse também é super fácil. Já amida, gente, é super fácil de diferenciarem. A diferença da amina para amida é, você vai ver esse C dupla O aqui, ó. C dupla O, NH2. Você vai contar igualzinho, pela mesma quantidade de carbono. Sempre vai observar esse radical aqui, ó. E aqui tem as diversas nomenclaturas que vocês lendo, né, vocês vão conseguir entender. Não quero deixar o vídeo muito extenso. E é isso, gente. Próxima aula a gente continua com bioquímica. A gente vai trabalhar energia livre, metabolismo, enfim. Até a próxima.